boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o autoconhecimento para empreender. O autoconhecimento desempenha um papel crucial no mundo do empreendedorismo. Antes de começar qualquer empreendimento, é importante que os empreendedores compreendam a si mesmos e suas motivações, pois isso pode influenciar diretamente o sucesso dos seus negócios. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é terapeuta sistêmica, mentora, treinadora, palestrante, especialista em inteligência emocional. Bem-vindo ao programa, Sônia Mara Nascimento. Eu que agradeço de coração o convite. Já fiquei entusiasmada, Sérgio, com essa introdução sobre autoconhecimento, sobre algo necessário na vida de todo ser humano. Muito, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui comigo. Conosco, desculpe. Conosco. Bem, começo perguntando, Sônia, o empreendedor não se conhece. Consegue alcançar o sucesso? Chega num determinado momento do caminho que ele trava, ele empaca literalmente. E o que todo empreendedor faz é botar o negócio e seguir do jeito que dá. Quando as coisas não acontecem como planejado, aí ele precisa olhar para as suas habilidades internas. O que eu preciso? Eu preciso liderar? Eu preciso mudar a mentalidade? Eu preciso saber quem eu sou. E quando bate no quem eu sou, vai muito além do que uma ideia superficial que encontramos no Google. Coloca autoconhecimento no Google. Como me conhecer? Você vai ter uma lista do que fazer. Agora vai colocar em prática. É muito mais desafiador. Porque o autoconhecimento está totalmente ligado à nossa identidade. E quem eu sou não é uma nomenclatura de um sobrenome, não é uma nomenclatura de uma empresa que você tem, de um negócio. É olhar para a sua verdadeira essência. E olhar para a nossa essência muitas vezes é dolorido. E quantas pessoas, eu, vocês, cada um de nós tem uma história e tem uma experiência de vida. E por que é tão difícil olhar para essa essência? Por que é tão difícil e doloroso adquirir esse autoconhecimento? Pelos significados que nós damos com tudo aquilo que acontece com a gente. A gente aprende pelo exemplo que temos, a gente aprende pelas experiências que temos no decorrer de toda a vida. Então, olhar para esse autoconhecimento, eu diria que é um triunfo. O maior triunfo de todo ser humano é saber quem ele é. Sabes por quê? Eu sempre costumo dizer que quando eu me conheço, o outro não me ataca, o outro não me ofende. Quando eu me conheço, o outro não tem poder sobre mim. Porque nós vivemos em um mundo em que a sociedade julga demais. A gente vive momentos desafiadores, que chegamos a um determinado momento que a gente não sabe quem é a gente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente eu tenho capacidade para fazer isso? Nossa, o julgamento hoje é uma das questões que mais impede as pessoas de avançarem. As pessoas hoje não gravam um vídeo porque têm medo do julgamento. Elas travam literalmente. E se eu tenho medo do julgamento, é sinal que falta aí o primeiro pilar, o pilar essencial, autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te trazer consciência de fazer um questionamento. Se eu não der voz à minha voz, não falar do meu produto, do meu serviço, do meu negócio, quem vai estar perdendo? Eu ou quem está me julgando? Segundo ponto, quem está me julgando? É alguém que já construiu muito? É alguém que eu me inspiro? Que já chegou onde eu quero estar?
Ou é alguém que está lá com a manada, como eu costumo dizer, que não faz nada, que só sabe julgar e falar mal da vida dos outros? Essas pessoas realmente são interessantes? É quem eu quero estar ao meu lado? Quando eu faço esse diálogo interno comigo, e isso vem do pensamento crítico, e pensamento crítico é diferente de criticar. Pensamento crítico é você ouvir a tua própria voz. Por isso que a tua voz ela não pode ser uma voz sabotadora. E nós temos muito. A gente tem uma voz que vai te direcionar. Vai lá, Sérgio, é isso, vai ser legal esse projeto, vai dar muito certo. É isso, Martina, é o caminho. Aí tem a voz lá sabotadora dos dois que vai dizer, mas o que é isso? Isso não vai dar certo, não vai ter espaço para nós, não vai funcionar. A gente está começando agora, isso não... Nossa! E aí, o que acontece? A gente se perde. Então, eu tenho que ter essa voz muito fortalecedora dentro de mim para que eu não acabe me perdendo no meio do caminho. E não travando por causa de um julgamento. E eu sempre faço um exercício que, para mim, foi um guia a vida toda. Quem eu admiro? Quem me inspira? Quem conquistou grandes feitos na vida? Quando eu falo grandes feitos, eu não estou falando só sobre dinheiro. Eu estou falando de legado, de transformação, de fazer a diferença. Sim, porque daí não tem graça, né? Exato, de acreditar nas pessoas verdadeiramente. Essas pessoas, Martina e Sérgio, quem está fazendo muito, realizando muito, elas nem sabem que a gente existe, que a gente está começando. Elas estão tão ocupadas com o seu propósito, com o seu fazer, que elas não vão parar e olhar o meu material, o seu material e jogar uma pedra. Jamais. Sim. Quem realmente julga, quem não faz, é quem está lá, num outro lugar. E eu não quero me importar com esse tipo de gente. Então, é muito fácil. É muito fácil a gente fazer esse exercício. E esse exercício vem do autoconhecimento. Que autoconhecimento é muito além de tudo isso que eu já falei aqui. E quantas vezes... Eu já ia te perguntar, e quanto tempo leva o autoconhecimento? É um processo. Autoconhecimento não é da noite para o dia. É um processo de desconstrução. Eu preciso me desconstruir e isso vai bater com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente acreditou como verdade absoluta, que aprendemos por repetição e seguimos o resto da vida repetindo. Porém, esses padrões, essas crenças não me direcionaram pelo melhor caminho. E aí você vai se deparar em um momento da vida, meu Deus, tá, tudo isso que eu fiz, então agora não está nada certo? Não, sabe? Não dá para ir no extremo. Mas o que eu estou fazendo que não está me levando para esse caminho? E aí eu preciso desconstruir. E essas crenças não se apagam, se reprogramam. Então eu preciso encontrar uma forma de pensar e eu vou substituir a forma velha. Eu encontro uma nova forma de pensar e eu vou substituir aquela velha forma que não me leva a lugar algum. E esse processo eu costumo usar 2 exemplos, uma escada. Imagina uma escada com muitos degraus. Eu não consigo pegar o primeiro degrau e ir lá para o último. Digamos uma escada que tem 100 degraus. É humanamente impossível. Subindo, impossível dar um salto. Descendo, eu vou me estabacar, não vai funcionar. Então, é um processo. Para algumas pessoas, esse processo vira o jogo rápido. Para outras, leva anos. Eu já vi de tudo na minha jornada. E um outro exemplo que eu gosto de citar é o bambu. O bambu, ele tem uma história muito interessante que dá para fazer uma analogia com o processo de autoconhecimento. O bambu, durante 5 anos, ele necessita que seja molhado todos os dias. E durante esses 5 anos, nada acontece. Ele não nasce, ele não sai para fora do solo, ele permanece igual. Aos olhos de quem está vendo aqui de cima. Porém, se
deixar um dia ou 2 sem molhar, quando chegar no 5º ano, ele não vai sair lindamente do solo e crescer 60 metros em menos de 6 meses. O processo do autoconhecimento também é esse, Sérgio e Martina. A gente tem a sensação de que nada está acontecendo nas nossas vidas, mas muita coisa está acontecendo. E todo esse processo não acontece desde o nosso nascimento, vem muito antes. O que acontece hoje, o que acontece amanhã, o que vai acontecer depois, de alguma forma ele está promovendo o autoconhecimento. Desde que você esteja num ambiente que seja favorável, desde que você esteja ao lado de pessoas que vão contribuir para você ser melhor. O que não promove o autoconhecimento é você estar em um ambiente que é desfavorável. Um ambiente em que só aponta os seus erros. Quantas pessoas têm histórias, têm desafios, têm destinos difíceis que não querem mais voltar para o seu passado. E se tu tem pessoas ao envolto que insistem em lembrar quem você foi, todas aquelas feridas, aquelas dores, você não vai crescer. Então, você precisa começar a olhar, opa, eu quero ter ao meu lado quem entende a versão que eu sou hoje, mas também quem vai estar me apoiando em quem eu quero me tornar. Quem vai estender a mão se eu fracassar? Porque nós somos luz e sombra, não vai ser só amor, não existe isso. Sim. Mas que a gente possa ter um ambiente com pessoas conscientes que possam me estender a mão. Quando eu mostrar aquele lado que é escuro, que é negro e que a gente esconde muito bem escondido. Então, é um processo. Autoconhecimento é um processo que parece ser muito confuso, muito distante, porém ele também é simples quando eu me abro para as possibilidades. Muito bem. E como é que eu posso lidar com o estresse do dia a dia? E quais as estratégias para lidar com ele nesse processo de autoconhecimento, né? Primeiro, o próprio autoconhecimento, porque ele vai me levar a ter um nível de consciência. Esse nível de consciência vai fazer com que eu gerencie as minhas emoções. Eu não uso o termo controlar as emoções. É um grande desafio controlar as emoções. A capital, por exemplo, vive um trânsito que chega nos horários de pico. É um absurdo. Sim. Assim como São Paulo, outras cidades, sim. Quando a gente viaja, a gente se depara com pessoas que têm que ficar andando ou preso no trânsito 2, 3 horas até chegar ao local de trabalho. Essas pessoas precisam ter muito autoconhecimento, muita consciência e gerenciamento de emoções. E esse gerenciamento de emoções se dá através de uma autoconsciência. O que essa autoconsciência vai trazer para mim? Que eu me questione. Se eu ficar bravo, se eu xingar o motorista da frente, se eu tentar N possibilidades, ficar muito estressado, com muita raiva, vai resolver? Não. Eu não vou mudar Sim. o curso do trânsito do que está acontecendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu ficar com muita raiva e o próprio estressado, o que ele rumina dentro dele? Cortisol. O tempo inteiro, aquela farmácia interna está ali produzindo cortisol. E isso é benéfico para a saúde, em todos os sentidos. Não se é maléfico, aliás, somente para a saúde mental. Existem muitas questões relacionadas à saúde, em que o estresse, o cortisol é um veneno. Né? Tem um ditado muito popular que diz: sentir raiva é a mesma coisa que tomar veneno esperando que o outro morra. Estar no trânsito, se preocupar com pessoas que fazem coisas que a gente abomina, que a gente não concorda, mas que eu não posso mudar essa realidade,
Eu sempre digo, eu tenho que comprar uma briga que eu consiga fazer alguma coisa. Que eu consiga fazer outro movimento. Algum movimento. Senão, não faz sentido. E o autoconhecimento, juntamente com o gerenciamento de emoções, ele vai trazer para qualquer pessoa ações que ela possa fazer para ter mais equilíbrio emocional. Ok. O que eu posso fazer para não sentir raiva e não ficar estressado? Eu posso no carro ouvir um podcast? Deve. Podcast Deve. Bastidores da Vitória. Exato! É isso aí. Quantos tem? Eu posso ouvir uma meditação? Hoje tem muitos conteúdos de podcast que são maravilhosos. Tem livro, tem os podcasts em audiolivro. É riquíssimo, é maravilhoso. Então, eu posso usar aquele tempo que talvez eu não teria quando chegasse em casa. Eu vou usar esse tempo para cuidar de mim. Por quê? Porque se eu estou sentindo isso internamente, eu não posso culpar o ambiente externo. O ambiente externo, ele sempre vai trazer muitas questões que nos tiram do eixo. Agora, se eu estou fortalecido internamente, o estímulo externo não pode me abalar. Afinal de contas, eu não sou uma marionete, eu não posso ir como o vento vai. Convenhamos que tem situações que vão nos tirar do eixo emocionalmente. Vai ter situações aí, a gente sai do estresse, sai aí do cortisol, das emoções, e a gente caminha para uma outra emoção, que é a emoção do medo. Nós vamos sentir muito medo de perder pessoas que a gente ama, de ter algo que realmente nos impeça, daqui a pouco, de ter a saúde, de ter a vitalidade que temos. E tem situações na minha vida e na vida de vocês e na vida de todo ser humano que nos trava. E aí que vem não só o autoconhecimento, gente. Aí que vem a resiliência. Aí que vem a fé. Aí que vem a esperança. Aí que vem a espiritualidade. E eu amo falar de espiritualidade pelo olhar filosófico, que é uma das minhas áreas de estudo, que desconstrói da religião, porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. E a espiritualidade, ela tem níveis. E a pessoa que ela é muito espiritualizada, vai acontecer o que você disse antes ali na recepção. Que muitas vezes a gente vai ser posto e posta, Sérgio, por um grande desafio. A gente vai ser testada. A vida vai impor no nosso caminho grandes tempestades. Mas não é para nos punir. É para mostrar o quanto a gente é forte e o quanto a gente pode evoluir. Porque não há evolução se não for por esse caminho. Vocês podem estudar os comportamentos das pessoas evoluídas espiritualmente ou em níveis de consciência. Podem fazer uma relação das pessoas que vocês conhecem. Elas têm uma grande história de superação. É verdade mesmo. Sim. Tu falaste isso, eu comecei a pensar, falando... Sim, pode fazer uma lista. Com certeza. Todas essas pessoas têm uma grande história de superação. E quando eu falo em história, eu olho para os olhos do Sérgio, da Martina, e eu penso que uma das maiores grandezas do ser humano é olhar para as pessoas através do tempo. Como eu desejo, do fundo da minha alma, levar esse conhecimento a todas as pessoas para elas acordarem para a vida. Quantas pessoas nesse universo andam como sonâmbulos, como sonâmbulas diante da vida, que não consegue olhar para você através do tempo e se questionar, nossa, a Martina. Mas quais os desafios da Martina? Qual o caminho dela até chegar aqui? Nossa, por trás desse olhar, por trás dessa fisionomia, da experiência, quantos desafios, quantas dores, quantos momentos de superação, quantos momentos de aprovação, né?
E aí, quando eu consigo olhar para as pessoas através do tempo, eu baixo o julgamento. Eu baixo o julgamento porque eu consigo me ver através do tempo. E que grandeza! E eu sonho com um mundo onde tenham pessoas mais conscientes que consigam olhar como eu estou olhando para vocês agora. E não fazer um julgamento só pelo que os meus olhos sem alma aqui podem ver. Porque o que eu estou vendo é uma vestimenta, é uma armadura, né? Maquiagem, acessórios, tudo isso aqui é uma armadura. Mas qual é a sua história? Quem é você em essência? Qual o seu caminhar diante da vida? Quais são as suas dores? Quem é você? E aí, quando eu faço isso, Martina e Sérgio, eu digo, mas quem sou eu? Para sentar na cadeira de juiz e apontar o dedo e querer te dar sentença. Nós somos um grão de areia diante desse universo. E é por isso que eu sou tão apaixonada por esse mundo do autoconhecimento. Sabe, do despertar, do somar, desse mundo do empreendedorismo, das ideias. Olha, eu conheci a Martina, eu conheci o Sérgio, eles são duas pessoas que vão poder te auxiliar nesse assunto. Gente, a vida é sobre isso. Eu não vejo sentido na vida se não for contribuir e compartilhar. Isso faz sentido para vocês? Claro, com certeza. Lógico. E hoje, às vezes eu penso assim, aquela pessoa que me fez mal, que tentou me derrubar, eu sou grata a essa pessoa, porque ela me fez mal e eu acabei mudando o curso da minha vida para uma outra direção e vai ser nessa direção que eu vou encontrar meu propósito de vida. Né? Então... E se não fosse dessa forma, não aconteceria. Exato. É algo que eu falo muito também, Martina. Todas as pessoas, elas passam em nossas vidas por um propósito. E elas só permanecem ao nosso lado no tempo necessário. Então, chega um momento de vida que você vai agradecer as pessoas que saem e vai celebrar as pessoas que vêm. Por quê? Porque é o fluxo da vida. Algumas passam pelas nossas vidas para acreditar em habilidades que nós não nos reconhecemos. Sabe aqueles líderes Sim. que acreditam na gente muito mais do que a gente mesmo? Então, essas pessoas vão passar para nos tornar melhores. Outras vão passar pelas nossas vidas para aprender com a gente. Eu, o Sérgio, você, todas as pessoas que nos assistem agora, cada ser humano, eles são professores nesse universo. Porque o tempo inteiro estão ensinando e aprendendo. E também vai ter um terceiro jeito de passar pela vida do outro, que é aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas para nos ensinar a não ser como elas. Então, se me ofereceu espinho, se puxou o meu tapete, se isso, se aquilo, se você devolver com a mesma moeda, sinto muito, mas você está no mesmo nível de consciência e faz parte... E vai manter isso, né? Exato. Porque o universo vai te trazer de volta pessoas que vão puxar teu tapete. Agora, se tu leva uma cacetada e tu levanta, tu é resiliente, mas tu realmente transborda aquilo que está no teu coração, isso vem muito de uma vivência, de raízes. É uma história que vem de tão longe que a gente vê tantas distorções cognitivas aí em cada ser humano que parece ser tão distante tudo isso que a gente está conversando aqui, mas não é. Tem muitas pessoas que estão, sabe, nesse mundo de trocas. E as crenças limitantes, tem como tratá-las? Graças a Deus tem. Que bom, né? Crenças limitantes. Gosto muito de uma linha de estudo do Bruce Lipton. Tá? 2 cientistas e estudiosos da área do comportamento humano, que é Bruce Lipton e Bob Proctor.
que vocês já devem ter ouvido. Do segredo. Isso. Gosto muito da linha de estudos deles, porém, ambos trazem a mesma teoria sobre crenças. Que tudo que eu ouvi, vi, senti repetidas vezes torna o nosso padrão de crenças. Só que viajando pelo mundo sistêmico, a gente vai por um outro caminho que também é muito rico. A gente classifica essas crenças e daí fica bem fácil trabalhar em 3 segmentos. Crenças hereditárias. O que são crenças hereditárias? Tudo aquilo que nós aprendemos no nosso meio familiar, com pai e mãe. Porque quando a gente não tem a consciência formada, existe uma janelinha aberta, que a gente aceita tudo como verdade. Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente sentiu dos nossos pais, dos professores, enfim, de todas as pessoas que passaram pela nossa vida, naquele círculo de infância e familiar, a gente traz para a vida adulta como crenças hereditárias. Só que essas crenças hereditárias, Sérgio e Martina, não param só aí em pai e mãe. Isso vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. E a notícia é que as gerações mais novas são as mais afetadas com as crenças. Então, o primeiro passo é eu identificar o que eu tenho de crenças hereditárias. E aí eu olho para todas as áreas da minha vida e percebo como eu lido nos relacionamentos, como eu lido com a minha área de finanças, como eu lido com o empreendedorismo. Eu realmente empreendo ou eu vou do jeito que vai, chega num determinado momento, eu dou um jeito de perder tudo e ficar sem nada. E aí eu tenho que investigar quem da minha raiz, da minha ancestralidade, que talvez precisou perder tudo, ou se alguém do meu sistema familiar tomou algo que não era seu, de devido, eu posso ser influenciado por essa dinâmica. Então, crenças hereditárias. O primeiro ponto que a gente precisa olhar. Aí a gente vai para o segundo, que são as crenças sociais, que é as crenças que a sociedade nos traz. E olha, por incrível que pareça, nessa nossa conversa aqui, a gente já pôde identificar, antes de começar o podcast, sobre negócios, muitas crenças sociais que nos impedem de avançar. O que a sociedade vai dizer se eu for empreender, se eu colocar uma empresa de consultoria, se eu me tornar uma palestrante? Mas quem é a Sônia? Quem é a Martina na fila do pão para ser uma palestrante? Eu sou a Martina. Eu tenho a minha história. Eu estou estudando, eu estou me preparando para ser um mentor, para ser um treinador, para ser um palestrante. E quem pode mentorear alguém? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento que possa ajudar essa pessoa que está aqui. Se você lê um livro e está no capítulo 200 e eu estou na página 100, você já pode me ensinar o que você aprendeu. Claro. Então, a experiência de vida. Só que essas crenças sociais, elas são como... Sabe como algo que puxa o talento das pessoas? Reprime, segura. Um vampirismo, mais ou menos isso? Boa. A gente usa o termo vampiros emocionais. Isso. Vampiros. Exatamente. Então, quando eu me conheço, e aí o tempo inteiro a gente vai trazer o autoconhecimento, eu vou me questionar, mas é eu que preciso fazer isso? Eu tenho necessidade de ser validado por essa sociedade? E aí vem aquela crença que santo de casa não faz milagre. Vocês já ouviram isso? Com certeza. Santo de casa não faz milagre. Quem nunca viveu isso na pele ou vive? E aí, eu não posso ficar aqui andando em círculos. Se eu não faço milagre na minha terra, que o correto deveria fazer, então eu vou buscar outros caminhos. Eu vou buscar recursos onde eu possa fazer.
Mas o que eu não posso é, sabe, me fechar para esse vampirismo social. E aí a gente vai para as crenças pessoais. A terceira, então, hereditária, sociais e as pessoais. As crenças pessoais são aquelas que a gente aprendeu com o nosso ambiente. Da adolescência para cá, quem eram os meus amigos? Quem eram as pessoas que eu trocava ideias? Hoje, quem são as pessoas que eu sento na mesa? Quem eu ouço? São pessoas que vão me levar para onde eu quero ir? Ou são pessoas que vão me prender, vão me segurar? Crenças pessoais também estão relacionadas com as minhas experiências de vida, com as minhas feridas emocionais. Vocês já devem ter ouvido falar em feridas emocionais, que são feridas como o abandono, a rejeição, a traição, a humilhação. E essas feridas emocionais é uma ferida interna. Então, você tem uma ferida externa, sangra. Você faz ponto, você cuida, passa pomada. Essa ferida passa e fica só a cicatriz de um corte. A interna, não. A interna é uma ferida que sangra quando você é deparada com situações que o ambiente traz. Por exemplo, você está no momento de apresentação, onde uma palestrante, um treinador, um mentor, ele está lá passando o seu conteúdo e ele quer muito, e é uma necessidade do ser humano que todo mundo goste do que ele está compartilhando. Então, muitas pessoas têm essa necessidade de ser validada. E aí, nesse meio, alguém levanta a mão e discorda dele, humilha ele em público. E se essa pessoa tem uma ferida emocional dentro dela, deu. Ela vai se sentir humilhada. E aí ela tem dois caminhos. Ou ela vai sair humilhando outras pessoas, ou ela vai se humilhar. E a mesma coisa é a rejeição. A rejeição é muito parecido com a humilhação. E a pessoa que tem essa ferida, ela vai dar um jeito de estar em ambientes onde aquelas pessoas promovam comportamentos e atitudes. É como se fosse um ímã. O que eu tenho de crenças, o que eu tenho de feridas emocionais, Martina e Sérgio, eu sou como um ímã, que eu vou atrair pessoas para o meu envolto que façam com que eu me experiencie para validar aquela ferida. É como se você precisasse alimentar algo muito faminto. É um exemplo simples e prático de entender. Faz sentido isso para vocês? Faz. Com certeza. Muito. Então, esse tema é um tema, gente, que tinha que ter na escola. E se, e se tu não te trata, tu fica repetindo e tu fica ali e não evolui. E para fechar essa tua pergunta, crenças não se apaga. Crenças se reprograma. É uma reprogramação mental. Eu mudo a minha mentalidade. E como eu mudo a minha mentalidade? Estudando, fazendo cursos, fazendo palestras, fazendo meditação, leitura, meditação contemplativa, quem gosta de pedalar, quem gosta de andar. Enfim, tem vários esportes. Rezando, agradecendo. Enfim, cada pessoa, não existe uma regra. É isso ou é aquilo. Cada pessoa tem que encontrar o seu jeito e o que funciona para si. Porque o que funciona para mim não vai funcionar para vocês. Porque cada ser humano é único. A íris dos meus olhos só existe a minha nesse planeta. Assim como de vocês. Então, cada ser humano é único. E aí que tá, gente. Olha como é simples ter pensamento crítico e consciência. Se eu sou única, se eu sou único, então por que eu me saboto tanto? Por que eu me invalido? Por que tudo é tão difícil? Por que tem que arrastar correntes? E vocês percebem que muitas vezes, até para fazer o bem, a gente tem várias barreiras que tem que derrubar muros, construções. Eu vou em muitos municípios e eu tenho alguns trabalhos sociais bem bacana, que Outubro Rosa,
ou no Dia Internacional da Mulher, para a Liga de Combate ao Câncer. Eu tenho alguns momentos que eu me dou para fazer esse trabalho. E eu percebo que é difícil fazer o bem. Que tem pessoas que encontram empecilhos quando você quer fazer o bem. Então, o tempo inteiro a gente vai estar encontrando barreiras. E aí eu preciso me questionar. Mas eu vou parar ou eu vou dar um jeito e vou fazer? E tudo é questão de escolha. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tá fazendo nós refletirmos aqui internamente com todo esse, né? Se tu coloca um negócio, por exemplo. Acho que tem um livro que era Mexeram no Meu Queijo, né? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu? Quem mexeu? Isso aí. Quem mexeu no meu queijo? E fala mais ou menos sobre isso, né? Tipo, não tá bom aqui, vai para outro lugar, né? Muda. Às vezes a pessoa fica ali insistindo e não é ali. É verdade. E aí tem duas coisas, né, Martina e Sérgio? A gente tem que saber distinguir o que é persistência de teimosia. Onde eu estou sendo persistente e onde eu estou sendo teimosa. Por quê? Porque a teimosia, ela traz duas questões por trás dela, que é o ego e que é o orgulho. A teimosia, o que tem por trás dela é ego e orgulho. A pessoa está vendo que não está dando certo, que não é esse o caminho, mas talvez porque ela ouviu de outra pessoa que não era aquele caminho, mas ela não, por ego, ela não quis ouvir, ela vai continuar ali, sabe? Vai continuar ali. Sim. Então, eu sempre falo isso e eu trabalho hoje com muitos empreendedores, com muitas pessoas. E quando eu vou olhar um negócio, eu preciso ter esse olhar atento para perceber se ele está sendo teimoso ou persistente. E inúmeras vezes já aconteceu de ser teimosia. Sabe por quê? Fulano disse que não ia fazer. Que eu não ia fazer. E eu vou dar um jeito e vou fazer. E aí a pessoa já está endividada. Não dorme mais direito. Não existe remédio melhor nessa vida do que estar em paz, do que ter uma consciência tranquila, sem preocupações maiores. Porque hoje o financeiro é algo que preocupa muitas pessoas, tira o sono de muitas pessoas. Por quê? Porque para tudo a gente precisa de dinheiro. Não se vive sem dinheiro. Então, às vezes, parece que é um crime falar em mentalidade, falar em prosperidade, falar em crescer, falar em ter uma vida, sabe, confortável, que eu não precise contar moedas. Muitas vezes, algumas pessoas têm crença limitante em relação a isso. Nossa, eu não sou merecedor, eu não posso falar sobre isso. E aí, essas pessoas trazem tudo isso à tona e ficam ali, insistindo. Aí, a pessoa tem que se desconstruir para perceber que ela não está sendo persistente, ela está sendo teimosa. E aí, ela precisa da permissão para o ego. Porque o ego, onde tem ego, não há mudança. O ego não permite ninguém mudar. A mudança, ela é muito possível. Ela é muito possível. E o ser humano tem uma capacidade de realizar. A gente tem uma capacidade de ser, sabe, incrível de fazer, de realizar. E também temos uma capacidade do lado negro, sabe? Do lado de atrocidades que até assusta. Quanto mais a gente mergulha nesse universo humano, muitas vezes é assustador. Então, nós temos essa capacidade. E quando eu decido fazer as pazes com o ego, aí eu abro o caminho e a mudança acontece. Mas quando o ego tá no jogo, esquece. Não perde teu tempo, não gasta tua energia, porque não vai funcionar. Sônia, quais os benefícios do autoconhecimento, assim como um todo, assim, né? No geral, como é que... Inúmeros. Primeiro, saber quem eu sou. O primeiro de todos, saber quem eu sou.
Se eu perguntar para você, Martina, quem é a Martina, o que você me diria? Quantas palavras, um texto? Como você me descreve? Quem é você? Eu sou otimista, sou perseverante, busco conhecimento, sou humilde, né? Eu busco aprender com aquelas pessoas que já sabem, né? Se eu erro, eu volto atrás, eu peço desculpas. Acho que Lindo. mais ou menos isso. Quem é o Sérgio? Então, olha, o Sérgio é uma pessoa que está sempre em busca de conhecer novos caminhos, né? Ou abrir caminhos, né? É uma pessoa que reflete muito sobre os acontecimentos, né? E tenta tirar, vamos dizer, lições de todos, os positivos e os negativos. E amigo dos amigos. Que lindo. E caminhando sempre olhando para frente. Lindo e interessantíssimo o ponto de vista de vocês. Uma das perguntas mais desafiadoras para qualquer pessoa responder é: quem sou eu? Quem sou eu pode ser muito fácil, mas também muito desafiador. Quem sou eu? Quem são vocês? Primeiro ponto, nós escolhemos a vida. Então, eu sou filho do dono do mundo. Isso me dá direito de ser dona da minha vida. Mas também todos nós somos a nossa história. Nós somos fragmentos. Nós somos mosaico. Todo ser humano, ele é mosaico. Quer entender melhor o autoconhecimento? Entenda o mosaico. Nós somos mosaico, que em muitas fases da vida, se nós não deixamos alguns pedacinhos em alguns cantos, esses pedacinhos foram tirados da gente. E chega num determinado momento da vida, da maturidade, que a gente reconstrói esse mosaico e aí entendemos quem somos nós na verdadeira essência. Então, o primeiro ponto é saber quem sou eu. Que eu sou filha do dono do mundo. Isso me dá direito de ser, fazer e ter o que eu decidir. Ter livre arbítrio para escolher. E estar surdo, cego e mudo para tudo aquilo que não te agrega, que não faz sentido. Primeiro benefício e grande benefício, que você adquirindo esse, você já está... Nossa, tu já está muito bem na vida. Segundo, é ser inteligente emocionalmente. Emoções são combustíveis invisíveis que regem o nosso ser. E isso é muito rápido. E quando eu tenho autoconhecimento, eu também vou ter inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela vem de uma autoconsciência que só o autoconhecimento entrega. E aí, quando eu tenho inteligência emocional, eu vou ter inteligência financeira. Uma pessoa que não tem inteligência financeira, ela também não tem inteligência emocional. Porque a gente não resolve o problema de alguém que tem questão com dinheiro. Vocês já ouviram falar sobre isso? Mais ou menos. A gente não... Nossa, qual que é o teu maior problema hoje? Dinheiro. Então, pega lá e dá 500 mil para essa pessoa, mas mantenha ela com o mesmo óculos que ela usa. 30 dias ela gastou os 500 mil e já fez muito mais em dívidas. Então, tu não resolve isso com dinheiro. Tu resolve olhando a raiz que criou isso. Em que momento da vida essa pessoa criou isso na vida dela. É ali que a gente tem que investigar. E tudo isso, gente, é o autoconhecimento que traz. E aí um outro ganho também, muito bonito, Sérgio e Martina, é o merecimento. Caramba, olha para a vida de vocês. Olha para essa linha de trabalho
quanto vocês vão melhorar a vida das pessoas até com autoconhecimento. O quanto vocês são merecedores do melhor da vida. Só que se eu não me conheço, eu vou ter crenças de não merecimento, crenças de escassez, e eu não vou me sentir merecedor. Então, tem muitos benefícios mas os principais que eu acredito são esses. E aí, para fechar, uma consciência tranquila. Sabe? Viver uma vida leve. Saber que você está fazendo o melhor que você pode com as condições que você tem. Também fazer, o Sérgio disse amigo dos amigos. E aí eu lembrei-me de legado. O autoconhecimento também traz isso, legado. Por o que eu quero ser lembrada? Como eu estou gerindo o meu tempo? Agora nós estamos aqui os três, conversando, trocando. Saindo por essa porta, eu vou saber o meu amanhã? Não. A gente não tem controle sobre isso. Não está nas nossas mãos. Então, qual o legado, qual a digital que eu vou deixar na tua vida, na tua vida? E esse questionamento nós devemos fazer todos os dias e todos os minutos. Quanto tempo você tem para perder tempo com aquilo que não é importante? E o autoconhecimento traz isso. E se eu quero... E não é egoísmo, tá, gente? Isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. E se eu quero e se eu não quero? Isso faz sentido para minha vida? Isso não faz sentido para minha vida. Porque quem não se conhece vai estar sempre olhando para o futuro, para o passado. Quem não se conhece vai estar sempre olhando para o passado. Interessante. E o passado, ele é referência, ele não serve para permanência. Então, se eu tenho que estar no estado de presença, o meu presente, as minhas ações hoje vão construir o que eu quero lá na frente. Então, imagina uma pessoa, Sérgio, Martina, que estão aqui, mas estão com os olhos aqui, ó, olhando para lá. Não tem como. E quem olha para lá pode ter certeza que carrega dor. E nenhuma pessoa que se conhece hoje vai estar com os olhos voltados para o passado. Não existe isso. O passado é experiência, a gratidão é aprendizado, é olhar para uma versão da gente mesmo, que nós vamos ser gratos, gratas, outras a gente vai ter vergonha, porque a gente faz muitas coisas pelas quais não nos orgulhamos, principalmente quando não temos consciência. Então, os principais benefícios têm muitos outros, tá, gente? Mas os principais que me ocorrem nesse momento são esses. Muito bom. E quem é a Sônia Mara Nascimento? Quem é a Sônia Mara Nascimento? Eu costumo dizer que essa é uma resposta tão desafiadora e eu construí ela também com o decorrer da jornada. Uma mulher apaixonada pela vida, pela transformação das pessoas. Filha do dono do mundo, que também acredita que é dona da sua vida. Extremamente persistente, resiliente. Filha de uma mulher que tem muita sabedoria. Tenho muito orgulho e honra da minha mãe, uma mulher analfabeta. De um homem que a minha jornada contribuiu para que eu me apaixonasse por ele. Meus pais são agricultores. Eu sou irmã de 9 pessoas, 9 irmãos. Meus pais são agricultores, a gente teve muita dificuldade na infância. Quando eu brinco que a gente passou por muita escassez, meus irmãos brincam, não, a gente foi realmente pobre, não é escassez, foi pobre mesmo. Porque é muito desafiador tu sair de um vínculo familiar onde um dia tu não teve o que colocar na mesa para comer. Mas tu entende que por tudo isso foi a força que tu precisava
Isso tudo foi os fragmentos. Então, eu também digo que eu sou meus fragmentos. Que eu também sou mosaico. Eu sou minhas dores, eu sou luz, eu sou sombra. Eu sou muitas coisas boas, mas também sou muitas outras coisas não tão boas. Mas que bom que hoje o ambiente me proporciona a validar quem eu sou em essência. E a nossa essência, ela é boa. Ninguém nasce odiando, ninguém nasce com medo, ninguém nasce escasso. O que a gente traz ao nascimento são as informações da ancestralidade, o resto tudo a gente aprende. E para fechar de quem sou eu, sou uma pessoa disponível para a vida. Eu sou muito disponível ao caminhar para a vida. Nossa. Vou tentar decorar esse teu conceito. É muito lindo. Sensacional. Mas, Sônia, na verdade, eu quero agradecer aí essa viagem que tu nos proporcionou aqui, porque enquanto tu falava, tuas palavras faziam com que a gente linha do tempo na nossa vida, né? Mergulhasse em nós mesmos aqui, né? Com certeza. Emoções, assim, milhões na cabeça. Eu nem olhei para ele, porque, né? Aqui, né? Nem olhei para ti, porque eu pensei, ele vai estar chorando. Na verdade, a gente se envolve com nossos entrevistados, assim, no sentimento, né? E faz com que a gente deixe aflorar as emoções, né? E, na verdade, tu nos proporcionou, assim, uma viagem, na verdade. Sensacional. Te agradecer imensamente a tua presença aqui. Eu acho que somou muito até para a vida nossas pessoais, né? E dizer que o nosso microfone está à tua disposição aqui para tuas considerações finais aí. E deixo aqui o meu profundo agradecimento aí à tua disponibilidade de vir lá de Lajeado. Para vir aqui, passar essa tarde conosco aqui, conversando um pouco. Quem fez uma viagem agora, Sérgio, e fui eu, em te ouvir e olhar para cada um de vocês com os olhos da alma, me faz pensar nos milagres da vida. E eu estou aqui conversando com vocês hoje por um milagre da vida. Eu penso que muitas outras pessoas, assim como eu, podem falar que renasceram 3 vezes. E eu renasci 3 vezes. Uma vez eu nasci, outra vez eu transplantei, fiz um transplante de medula óssea, não deu certo, retransplantei, meu irmão salvou minha vida. Depois eu tive uma meningite, fui parar na UTI. E na UTI eu apaguei por 5 dias. Nossa! O ano passado, das ites do inverno. E às vezes eu esqueço disso, Sérgio. E agora, com as tuas palavras, você me fez lembrar do milagre da vida. Vocês não têm noção o presente que é poder falar de autoconhecimento, poder falar de vida, de espiritualidade, de milagre. Porque todos os desafios da gente derruba a gente, mas derruba o ego. Derruba a arrogância, derruba a prepotência. E como eu me melhorei como ser humano depois de todas essas tempestades. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída. Eu evoluí 100 anos em 5. E hoje, eu não quero nenhum sentimento, nenhum pensamento que não contribui mais para a minha vida. E se eu pudesse dizer algo para as pessoas que nos assistem agora, ou talvez vão nos ouvir no carro, a gente pode reclamar por muitas situações que nós estamos vivendo nesse exato momento. Mas teriam muitas pessoas que fariam qualquer coisa para estar no nosso lugar. Respirar, sentir o ar, sentir o sol. Então, agradecer e celebrar. E eu me despeço de vocês com uma fala da Cora Coralina, que ela diz o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Só sei que nada do que fazemos fará sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Nossa, me arrepiei agora. Muito, muito obrigada pela oportunidade de me ouvir. Pessoas como vocês
como nosso amigo em comum, Laírton. Laírton é responsável por É esse que eu encontro. quero sentar na mesa. Hoje eu faço escolhas de quem eu quero na minha vida. E nem sempre foi assim. É verdade. E também de quem eu quero sentar na mesa. Então, muito, muito obrigada. Eu adorei. E vocês estão super de parabéns por esse quadro maravilhoso que eu imagino que leva muita informação a todas as pessoas. Com certeza. E esse foi o primeiro de muitos, né? É verdade. Porque Vamos voltar. Com o teu currículo, com certeza. Tragam mais assuntos. A gente falou ali uma pincelada, por exemplo, a espiritualidade. Ela tem níveis. A gente pode falar dos 3 níveis da espiritualidade. A gente pode falar sobre tantos outros assuntos. E vocês estão convidados a ir tomar um café comigo. Eu também posso vir. Disponível para a vida. Com certeza. Total. Bom, nós vamos estar lá, Nós né? estaremos próximos de ti em Vamos breve. até Lajeado, Então, vamos lá, super a gente vai perto. estar. De É repente, isso aí. vamos tomar um café contigo lá. Eu É vou isso amar. Vou amar. Eu preciso te dar um recadinho. Claro, por favor. Na hora da tua despedida, tu tem que colocar boa madrugada. Ah, meu caro amigo. O Clóvis, lá O de Fortaleza, Clóvis de disse: Eu Fortaleza." tenho insônia. Tô falando, viu, Clóvis? Eu disse que eu falaria. Eu tenho insônia e eu assisto podcast de madrugada. Então, fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, Isso aí. Tá então bom? tá, é isso aí. Obrigada, Sônia. E Obrigada Até de coração. breve. Até. Obrigado, Sônia. Até breve. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva, comente, curta e compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, Clóvis, aí em Fortaleza. Até semana que vem. Lideranças do Brasil.